Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso canal de Olho no Cristianismo. Deus abençoe você, seus familiares. Nós daremos continuidade agora à nossa série de conhecimentos bíblicos com o estudo número 10, conhecendo os ritos ou rituais da igreja, né? É fundamental, é muito importante que nós conheçamos isso, que você conheça isso, né? E os seus significados. Olha a importância disso, né? A igreja tem um rito, né? Tem um ritual, formas de adorar a Deus, né? Que nós precisamos entender a sua importância. Não é simplesmente apenas ações que nós praticamos. Tem um significado, né? O batismo, a Santa Ceia, né? Tem um significado. E é isso que nós vamos estudar hoje, né? Mas antes, se você não conhece o canal, tá chegando agora, se inscreva no canal, ative as notificações, clique aí no joinha para dar uma força para nós, tá bom? Para o crescimento do canal, desenvolvimento do canal. E principalmente comente os nossos vídeos. É fundamental, é muito importante para nós que você comente os nossos vídeos, né? Para que nós possamos estabelecer um diálogo com vocês. A nossa forma de estudar a Bíblia aqui é uma forma bem suave, bem leve, bem direta, né? Bem tranquila. Aquilo que a palavra diz, nós apresentamos aqui e colocamos em prática. Olha que bênção, né? Já pega a sua Bíblia aí, é fundamental para o nosso estudo, né? Você tem a sua Bíblia na mão. Se você não tiver uma Bíblia impressa, você pode pegar aí sua Bíblia, né? O aplicativo no seu smartphone aí, no seu telefone celular, né? O aplicativo da Bíblia Sagrada. Se você não quiser, pode acessar o Google também, né? Bíblia Online. As passagens bíblicas que nós apresentarmos aqui, você pode conferir aí, né? Na sua versão. O sentido é o mesmo, a mensagem de Deus para nós é a mesma, beleza? Então vamos lá. Sempre, né, que nós começamos o nosso estudo aqui com um texto, né? O texto introdutório, né, a introdução do estudo, que vai nos proporcionar aí o direcionamento, né, do estudo por completo. Então vamos lá, olha só. Quando duas pessoas se conhecem e passam a gostar uma da outra, começam a namorar e um dia decidem passar pelo resto da vida juntos. Beleza. Como prova de compromisso assumido, essas pessoas passam a usar uma aliança dourada, né? De ouro, né? Outra atitude é a assinatura de um documento em cartório confirmando a validade legal do relacionamento. Quando uma pessoa se encontra com Deus, percebe que Deus a ama e passa também a amar a Deus. Olha que legal. Até que decide passar o resto da vida ao lado de seu amigo e salvador Jesus. Olha que bênção, né? Olha só. Como prova desse compromisso assumido, essa pessoa entra para uma aliança com Deus. Olha só. A assinatura desse compromisso de fé é a linda cerimônia do batismo. Então você já sabe um rito aí, né? Como lembrança e confirmação constante desse relacionamento de amor, temos a emocionante cerimônia da Santa Ceia. E agora nós vamos conhecer mais sobre esses dois rituais, né? Esses dois ritos que tem na igreja que nós praticamos. Beleza? Vamos lá então. Nossas perguntas para consideração para nós podermos entender. Pergunta número 1. Olha só. Qual é o significado do batismo? Nós já sabemos que o batismo é um ritual da igreja. Muito bem. Então, qual que é o significado dele? Romanos 6, de 3 a 4. Ou não sabeis vós, todos, quantos fomos batizados em Jesus, fomos batizados na sua morte. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, para a glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então, olha só a comparação do batismo, né? Do ritual do batismo com o sacrifício de Cristo, né? Então, Cristo deitou a sepultura após a cruz e depois ele ressuscitou. O batismo ele tem uma simbologia semelhante, né? O batismo por imersão. Ao longo da história, diferentes religiões aí, né? Diferentes instituições religiosas desenvolveram batismos com formas diferentes, né?
Joga um pouquinho de água lá na cabeça do bebê, por aspersão, vários tipos de batismo. Mas o batismo bíblico é o batismo de Jesus. É por imersão. O corpo inteiro precisa ser submergido ali na água e depois ele é levantado. Ok? Esse é o batismo bíblico. Jesus passou por ele. E a simbologia do batismo que Paulo está falando aqui tem a ver com a morte e a ressurreição. Ou seja, quando o pecador, né, aquela pessoa que estudou a palavra de Deus, conheceu a Cristo, estabeleceu um relacionamento com ele e decidiu que essa aliança seria para sempre, durante a sua vida toda, né, e pela eternidade, ele passa pelo batismo, ele confirma publicamente esse desejo dele de ter um relacionamento mais próximo com Deus, com Jesus Cristo. Então, ele, ao ser mergulhado, submergido, né, submerso ali naquela água, ele morre para a sua vida passada, que é o chamado sepultamento, nós vamos ver agora em Colossenses, né? Ele morre para a sua vida passada e quando ele é levantado, emergido das águas, ele surge para uma nova vida. Por isso essa referência com Cristo. Morremos com ele para o pecado, né? Porque ele morreu pelos nossos pecados, morremos com ele e ressuscitamos com ele para uma nova vida, para a honra e glória de Deus, né? Colossenses 2,12, olha só. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Entendeu aqui? Então nós somos sepultados no batismo com Deus, com Jesus Cristo, né? E ressuscitamos com ele para uma nova vida, né? Ressuscitados na fé do poder de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Ou seja, Cristo ressuscitou com o poder de Deus. Ele é Deus. Ele tem poder sobre a morte. Ele veio, morreu e ressuscitou com o poder dele mesmo. Poder de Deus. Somente um poder de Deus é capaz de ressuscitar alguém. E Cristo é Deus. Então ele ressuscitou com o poder dele mesmo, né? Chamado pelo Pai. Então, olha só, o próximo slide nosso aqui, ó. Pergunta número 2. Qual é a importância do batismo? É uma cerimônia religiosa muito bonita, muito emocionante, mas qual é a importância dela? Vamos lá, olha só, João 3,5. Jesus respondeu, na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ninguém que não for batizado pela água e pelo Espírito, ele pode entrar no reino de Deus. Olha lá, Marcos 16:16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, o primeiro ponto é crer em Deus, em seguida ser batizado. Mas aí você pode estar perguntando assim, uai, mas tem casos específicos na Bíblia, né, igual do ladrão na cruz, que não teve oportunidade de ser salvo, de ser batizado. E ele foi salvo. Ele não foi batizado. A situação em que ele estava, ele creu. É o primeiro passo. Quem crer e for batizado será salvo. Ele creu. A situação que ele se encontrava ali, de extremidade, são exceções que tem na palavra de Deus. E ele é uma das exceções. Podem ocorrer exceções hoje em dia? Podem sim. Ocorrerão exceções nos nossos tempos? Ocorrerão sim. Mas a regra de Deus para todos aqueles que têm acesso à sua palavra é: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Nós que temos acesso aí à tecnologia, à informação, à palavra de Deus, nós não temos desculpa de não passar pelos rituais da igreja. Temos casos de pessoas, sim, que não têm acesso a isso, moram distantes, né? É uma outra realidade, é uma outra questão. Mas todos aqueles que têm acesso à palavra de Deus, eles têm que passar por esse ritual, né? Há casos e casos, nós sabemos, sim. Mas a regra, aquilo que Jesus deixou para nós, aquilo que Deus deixou para nós, é essa. Tem que nascer da água e do Espírito.
tem que dar essa demonstração pública dessa aliança com Deus. É necessário que isso aconteça para que possa ser efetivada, porque Cristo foi batizado, deixou o exemplo para nós, né? Ele foi batizado. Tudo que Cristo fez aqui por nós foi como exemplo, para nós possamos copiá-lo, viver uma vida à semelhança dele, né? E participar do batismo como demonstração pública de fé e de mudança de vida é fundamental na vida do cristão, ok? Olha só, pergunta número 3. Qual é o pré-requisito principal para o batismo? Olha só. Vamos lá, livro de Atos. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos. Você que já está nos acompanhando aqui, ó. Atos, capítulo 8, né? Aqui, ó, Atos, capítulo 8, versos 36 e 37. Atos, capítulo 8, versos 36 e 37. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Seguindo eles caminho afora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, o que me impede de ser batizado? Filipe respondeu: É lícito se creres de todo o teu coração. E respondendo ele disse: Creio, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, o eunuco mandou parar o carro, ambos desceram até onde tinha água, e Filipe batizou o eunuco. Essa história aqui é maravilhosa, né? O eunuco, um dos principais, o principal, né? Da rainha de Candace, né? Veio a Jerusalém para adorar a Deus. E aí, ele, voltando, né? Ele estava lendo capítulo 53 de Isaías, ele não entendia o que estava acontecendo, né? Se o alto oficial eunuco, né, ele não sabia o que ele estava acontecendo. Se falava de Cristo ou se falava de outro. O Espírito de Deus tocou, né, em Filipe, ó, vai lá e explica para ele. Filipe foi, explicou, fazendo um resumo aqui do relato. E aí ele compreendeu e viu água no caminho. Ali água. Eis aqui água. O que me impede de ser batizado? Filipe diz: se crer de todo o seu coração, serás batizado. Essa é a condição. E ele diz: eu creio em Jesus Cristo. Então Filipe desceu junto com ele, mandou parar o carro. Filipe desceu com ele, batizou. E ele seguiu feliz, radiante, né? Regozijando, porque foi batizado, selou ali, né, a aliança com Deus. Olha que coisa impressionante. Qual é o pré-requisito? Crer em Jesus Cristo. Ponto. Crer em Jesus Cristo, crer em suas palavras, crer no Espírito Santo, crer em Deus Pai. Esse é o pré-requisito. Crer. Quem crê e for batizado será salvo. Ponto. Isso que você precisa saber. Isso que nós precisamos saber. O pré-requisito para selar uma aliança com Cristo é crer nele e nos seus ensinamentos. Muito bem. 4. Que cerimônia a Bíblia apresenta para aqueles que querem unir-se novamente a Cristo e a sua igreja? Vamos lá, olha só. Atos 19. Abra sua Bíblia aí. Atos 19, do 1 ao 5. Olha só. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e achando ali alguns discípulos. Presta atenção. Perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhes responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Né? Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus.
Que cerimônia a Bíblia apresenta para aqueles que querem se unir-se novamente a Cristo e sua igreja? O batismo. O batismo no Espírito Santo, da água e do Espírito Santo. Quando o pecador se arrepende dos seus maus caminhos, resolve viver uma vida com Cristo, ele batiza, ele dá essa demonstração pública dessa aliança com Deus. Quando ele levanta para uma nova vida, quando ele sai, ele deixa o tanque batismal, ele deixa as águas ali, né? Ele sai dali já com a promessa do Espírito Santo para guiar a vida dele, para ajudá-lo a permanecer nos caminhos do Senhor, para ajudá-lo no seu novo estilo de vida, para ajudá-lo a cumprir essa aliança da parte dele para com Cristo. Então, que cerimônia? O batismo do Espírito Santo. Batiza pelas águas e batiza pelo Espírito Santo. Que bênção, né? Que bênção é essa que nós temos a oportunidade de selar o nosso relacionamento, selar a nossa aliança com Deus através de um ato público, que é muito importante para nós cristãos, né? Batismo, rebatismo, né? Se a pessoa porventura deixou os caminhos do Senhor, né? Infelizmente, ela não conseguiu cumprir, né, a parte dela na aliança, ela tem direito, pelo contrário, Deus aceita novamente e ela precisa passar por um rebatismo, né, para deixar novamente aquela vida para trás e fazer uma nova aliança com Cristo, para seguir aí pela frente. É o rebatismo, né? Pode batizar. As pessoas têm um certo preconceito, né? Ai, batismo é um só, tal. Tudo bem. Cada um tem o direito de interpretar a Bíblia do seu próprio, né, da sua própria forma aí. O que nós estamos interpretando aqui é a luz do Espírito Santo. Jesus aceita o pecador de volta quantas vezes forem necessário, quando ele vier arrependido, pedindo perdão a Deus por tudo que aconteceu, por ter quebrado a aliança, por não ter conseguido, melhor dizendo, né, cumprir com sua parte da aliança, ele volta arrependido, Jesus o aceita de braços abertos. Ele passa novamente pelo batismo, deixa sua vida para trás e começa uma nova vida com Cristo. Não tem problema nenhum nisso. Pelo contrário, é o que Cristo quer realmente, renovar a aliança com nós todos os dias. Olha que bênção, né? Olha só, pergunta assim, quando devo tomar a decisão de me entregar a Cristo ou entregar a Deus através do batismo? Hebreus 3,15. Enquanto se diz, hoje se ouvides a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação. É hoje. Você ouviu a palavra, você compreendeu, aquilo mexeu com você, provocou mudança, causou instabilidade em você, você ficou mexido, né? Ficou mexido ali, alguma coisa mexeu na sua mente, no seu coração, você ouviu a mensagem de Deus, você não pode ficar quieto. Você ouviu a palavra, então é hoje que é o dia da mudança, é hoje que é o dia de tomar a decisão, é agora. Você ouviu a palavra de Deus, você compreendeu os desígnios de Cristo para sua vida, então o dia de tomar a decisão é hoje. Bate o joelho no chão aí, ajoelha e ora a Deus, pede Ele misericórdia, pede Ele a porção do Espírito Santo que você quer agora mudar de vida, que Ele vai te ajudar, Ele vai te orientar, Ele vai chegar mais próximo de você para que vocês possam ter um bom relacionamento e você vai mudar de vida. Peça a Deus aí agora. Ele é seu Pai, Ele está pronto para te receber, né? Então, quando devo tomar a decisão para de me entregar a Deus através do batismo? Hoje, agora. Esse é o momento. Olha só. Que cerimônia relembra Jesus como Cordeiro de Deus? Vamos lá. Mateus 26, 26 a 29. Vamos lá. Olha só, olha o que diz aqui, ó. Mateus 26, 26 ao 19. Vamos lá.
26 a 29, melhor dizendo. Digo-vos que desta hora em diante não beberei desse fruto da videira até que o dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. De que ele está falando aqui? Da Santa Ceia. Né? Vamos voltar aqui no verso 26. A ceia do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e os deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Uma simbologia, né? A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: Bebei, né? Dele todos vocês, porque isso é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que hei de beber novamente com vocês no reino de meu Pai. Olha só, aqui está falando de quê? Da Santa Ceia, da ceia do Senhor. O momento que Cristo reúne os discípulos próximo ali, né? Próximo ali da Páscoa, né? Antes na Páscoa, né? Antes da sua crucifixão, é a última ceia, né? Que ele toma ali com os discípulos e ele institui esse ritual. Ele institui esse ritual como um ritual perpétuo para aqueles que o seguem, para aqueles que desejam uma aliança com ele, né? Para relembrar o sacrifício dele na cruz por nós. Então, a Santa Ceia relembra o sacrifício de Cristo. O batismo, ele é uma confirmação da nova aliança, né? Ele é uma confirmação ali da nova vida que você, que eu, né? Que nós assumimos ao declarar publicamente que queremos um relacionamento mais estreito, mais próximo com Cristo. E a partir daí, então, nós confirmamos que cremos em Deus, que aceitamos o sacrifício de Jesus Cristo através da Santa Ceia. Cada Santa Ceia que nós participamos, cada ceia do Senhor que nós participamos, nós estamos confirmando que cremos, que acreditamos, que confiamos, que aceitamos o sacrifício de Cristo. Então não é somente um ritual da igreja, ele tem um significado. Ele renova na minha mente, ele renova na sua mente, né? Aquilo que Cristo fez por nós, para que eu não esqueça. Né? Quando nós comemos aquele pão, um pão sem fermento, representa o corpo de Cristo, sem pecado. Aquele suco de uva, sem nenhum teor alcoólico, representa o sangue de Cristo, vertido na cruz no meu lugar, no seu lugar. Então, os rituais da igreja, né, o batismo e a Santa Ceia, eles servem para nos fazer lembrar, né, da nossa aliança com Deus, daquilo que Ele fez por nós e, em agradecimento, nós devolvemos a Ele através da nossa liturgia, do nosso amor, da nossa compreensão, né, da nossa missão, do evangelismo, instruindo a outros a fazer o mesmo, né? Olha só aqui, ó, Evangelho de João, capítulo 13, né, dos versos 4 e 5. Olha só. Levantou-se da ceia e tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Então a cerimônia da Santa Ceia é uma cerimônia de humildade, de reconhecimento. Jesus levantou e lavou os pés dos discípulos. Sinônimo de humildade, de irmandade, de união, do todo. É o exemplo que ele deu. Ele se colocou como servo e demonstrou que é assim que se faz. Não é? Então, nos cultos onde nós temos Santa Ceia, Ceia do Senhor, nós temos esse momento de lavar pés também. Em que cada irmão da igreja lava o pé um do outro. Né? Os homens lavam os pés dos homens, as mulheres lavam os pés das mulheres, os casais que são casados lavam os pés uns dos outros, porque são casados. Né? Isso demonstra o quê? A humildade, a humilhação, a de se colocar
né, de retirar a humilhação do ponto de vista de retirar a soberba, o orgulho de nós, ao se prostrar, ao nos prostrarmos, né, melhor dizendo, para o quê? Lavar o pé do nosso irmão. O exemplo de humildade que Cristo, o Rei do Universo, demonstrou com seus discípulos. E nós devemos reproduzir isso. Deus nos abençoou, Ele nos ofertou, pela sua misericórdia, pela sua graça, pelo seu amor infinito, o plano da salvação. Cristo veio, materializou o plano, colocou ele em prática, mostrou para nós como que é o amor do Pai por nós. E a sua vida, o seu ministério, todo ele é pautado nas Escrituras e ele serve de exemplo para nós. Exemplo para mim e para você. Então, todos os rituais que Cristo participou, o batismo, foi batizado por João, a Santa Ceia, todos os rituais da igreja têm um significado, aponta para o Messias, aponta para o Cristo e tem total respaldo nas Escrituras Sagradas. É uma bênção participar da Santa Ceia, é uma bênção renovar os nossos votos com Deus, né? Cada vez que participamos desse ritual, nós lembramos que éramos nós que deveríamos ser crucificados, éramos nós que deveríamos pagar com a morte eterna a nossa natureza e os nossos pecados, mas Cristo foi no nosso lugar. E nós relembramos e agradecemos a Ele pelo plano da salvação. Nós relembramos isso durante esta ceia e agradecemos a Deus pelo que Ele fez por nós ao enviar seu único Filho, aquilo de mais precioso que Ele tinha para morrer no meu e no seu lugar. Olha que bênção. Então, hoje é o dia de nós mudarmos de vida. Hoje é o dia de tomar a decisão. Ao lado de quem? De Cristo, o nosso Salvador, o nosso único e suficiente Salvador. Que Deus te abençoe. Deus abençoe sua família, seus familiares, todos, a sua vida. Que Cristo possa ser o centro dela. Que você possa experimentar a bênção de ter o Senhor Jesus como centro e guia da sua vida. Que você vai vivenciar o melhor desta terra e o melhor do que está por vir, que é a salvação em Cristo Jesus. Deus te abençoe. Se você está chegando agora, não conhece o canal, se inscreva no canal, ative as notificações, clique aí no joinha para dar uma força para a gente, comente os nossos vídeos, tá bom? E até o nosso próximo estudo. Deus te abençoe.